Deus colocou em meu coração em falar 1 João, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aqui nós temos algumas aplicações nesse versículo que nós vamos meditar neste momento, porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus? Aquele que se entregou para Deus totalmente, ou aquele que estava no mundo durante o seu passar no mundo, sente uma vontade muito grande de aceitar Jesus, de estar no caminho da salvação, andando no caminho estreito para ser salvo, tendo Jesus como o único Salvador, que é o Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver aquele que é nascido aceitar o verdadeiro Jesus, aceitar o verdadeiro Deus. Só assim nós sabemos que nós temos um Deus, que nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Algumas pessoas, alguns amigos meus, eu vejo em status, ou então colocando no Facebook, Instagram, agradecendo a Deus pela vida, pelo que Deus deu para ele, essas coisas. Mas eu tenho um pouco de entendimento que quando Deus dá, é porque nós estamos buscando a Ele. Então, primeiro, para Deus dar alguma coisa para nós temos que estar andando no caminho dele. Porque assim, aquele que é nascido de Deus, Deus está com ele. Em todas as fases da vida, Deus está com ele. Nós temos que saber que todas as coisas são para Deus. Então, no momento que Ele dá algo para nós, Ele quer algo em troca. O que é em troca? Ele quer amor, benignidade, frutos, para que a gente gere para Ele durante o reino de Deus. E no final da parte A desse versículo fala que é nascido de Deus não peca. Então aqueles que não nasceu de novo, eles não têm a salvação. Então eles não têm Cristo como seu único Salvador. Porque primeiro, o mundo é do diabo. Segundo, a salvação é você concorrer a algum lugar no céu, tendo primeiro Jesus em amor de verdade. Então, com isso, quem é nascido de Deus não peca. A parte B desse versículo fala assim: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Percebemos que aquele que é nascido é aquele que é gerado desde o berço, aceitou Jesus desde o berço. Por quê? Quando o pai e a mãe têm um filho constituído dentro da igreja, e nós conseguimos ver que ele foi gerado dentro do evangelho. Então esse foi gerado dentro da igreja, e esse tem que andar longe do maligno, para que o maligno não lhe toque. Podemos ver que muitas das pessoas têm medo de macumba, de olho gordo, de pessoas que quer algum mal para você. Mas conseguimos ver que quando nós é do reino de Deus, quando nós é gerado dentro do reino de Deus, mal algum não nos toca. Por quê? Porque sempre a gente está em oração, em vigilância, sabendo que nós estamos no caminho certo. E Deus, vendo que você está no caminho certo, Ele não deixa nada te tocar. Sabe, em Isaías 54:17 fala: toda ferramenta preparada contra ti
não prosperará. Você percebe que Isaías falando ao povo de Israel que nada ia ferir eles, mas também ele não disse que ia ser gerado, não disse que ia ser fabricado para atingir eles. Sim, atinge, pode atingir 1000 vezes, mas não derruba, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Aí nós vamos lá em Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sabemos então, quem está em Cristo Jesus, ninguém pode condenar, ninguém pode falar nada, entendeu? Porque não há condenação nenhuma para quem aceitou Jesus e para quem está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, temos que saber que quem está em Cristo Jesus, sempre há proteção divina com ele. O salvo crê que Jesus é o Cristo. No momento que o salvo ele crê que Jesus é o Cristo, Cristo está com ele. O salvo ama e obedece a Deus. Pela obediência, Deus está com a gente o tempo todo. Ele sabendo que você está andando em obediência, ele sabendo que você está andando com vigilância para não perder, para ele não retirar o espírito de você, ele sempre está com você, pela sua vigilância e pelo modo que você anda quando aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E veja bem, o salvo tem suas orações respondidas, umas coisas acrescentadas. Todos os dias oramos, todos os dias nos ajoelhamos perante a cama para falar com Deus, para falar com o nosso Salvador. Com isso, ele responde todas essas orações. Mas eu não estou dizendo aqui que ele não responde as orações de pessoas que não aceitou Jesus. Ele responde, só que ele não corresponde com aquilo. Porque primeiro, não aceitou ele como o único e sincero Salvador da sua vida. E podemos ver também a quarta: o salvo não vive em pecado contínuo. Sim, não somos perfeitos, podemos cair, podemos recair, mas isso não te dá o direito de ficar caindo todo momento. Porque primeiro, a primeira queda que você pode ter na sua vida, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele te perdoa quando você pede perdão verdadeiramente. Mas quando ele vê que você não está pedindo perdão verdadeiramente e vai cometer o mesmo erro, ele não te perdoa. E aquilo vai te trazendo uma mágoa, vai te trazendo um rancor, uma angústia dentro do seu coração. Então, quando você fica no pecado contínuo, ele te leva ao deserto para você ver que sem ele você não consegue viver. Podemos ver que nenhuma ferramenta pode te tocar. Podemos ver que as línguas que se levantar contra ti em juízo não vai prosperar, não vai te atingir. Mas para isso não te atingir, para isso não te tocar, você tem que estar em Cristo. Mas como assim, Everton? Em Cristo, você tem que aceitar Cristo como seu Salvador. Porque mediante a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você aceitando Cristo como seu único, suficiente Salvador, você vai ter alguém para te proteger. Você vai ter alguém à destra do Pai lutando por você, mediando por você. O seu advogado é Ele,
o único advogado é Ele nessa vida. Então, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não vou dizer que todos os seus problemas vão se resolver. Na verdade, vai aumentar. Só que você vai ter alguém que vai estar com você diante desses problemas. Você vai ter alguém que vai estar lutando por enquanto que você estiver dormindo, lutando para que você vença esse deserto, essas lutas, essas dificuldades. Mas primeiro, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vocês quiserem meditar mais, meus irmãos, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Você vai ver bastante do que Deus, você meditar todos os dias, você vai ver o que Deus quer falar com você. Muitas das pessoas procuram Deus quando está nas últimas, quando está magoado, quando está em depressão, mas quando está no bem muito bom, esquece que Deus é Deus. Esquece que Ele é o único e suficiente. Esquece que Ele é o princípio do fim. Esquece que Ele que te colocou nesse mundo para fazer algo nesse mundo. Mas aqueles que estão no bem bom, não está passando por lutas nem dificuldade, que tem, eu sei que tem, aqueles que sempre lembram de Deus, Ele sempre está junto. E aqueles que estão passando por dificuldade, mas nunca deixou os pés de Deus, sempre esteve com Deus, nunca deixou Ele, nunca abandonou. O que Ele faz? Ele é sincero com você, Ele luta com você, Ele está com você. Amém? Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos, veja o que Deus fez na minha vida. Hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, estou aqui meditando todos os dias para trazer conteúdos muito importantes para a sua vida, que vai trazer algo na sua vida, que vai acrescentar, que você vai passar todos os dias sendo abençoado por essa palavra. Meus irmãos, acredite o que Deus quer falar para você. Muitas pessoas não dão a mínima, mas quando Jesus voltar, Ele vai querer prestar conta com cada um de nós. É uma verdade dita, é uma verdade falada. Todos nós vamos ser julgados e Ele vai perguntar o que nós fez nesse mundo para merecer o reino dos céus. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos, evangelize eles. Nós está próximo do fim do mundo. Acredite, está perto do mundo acabar. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus.